que nos ajudaram. Ora, acho que todos estão familiarizados, que é um convite para confirmarmos a nossa aceitação da gravação. Também gostaríamos então de agradecer aos nossos dois patrocinadores que trouxeram-nos, neste caso foi a TXM, que trabalha com metodologias de inovação aberta e que teve a gentileza de oferecer uma pequena lembrança a cada um dos nossos palestrantes, e à Nester, que se dedica a um software de apoio à autogestão sociocrática e que depois vai trazer uma pequena lembrança a todas as pessoas que estão a assistir a este evento. Mais perto do final falaremos um bocadinho mais em detalhe sobre estes dois apoios. Para enquadrar um bocadinho mais profundo o que é que nós estamos aqui, de onde vimos, íamos pedir à Sanct, como facilitadora desta turma de Sociocracia, que nos falasse um bocadinho o que é a SOFA e o que é o SOLT. Obrigado, Sanct. Eu que agradeço. Bom, primeiro queria dar minhas oficiais boas-vindas para todo mundo que está aqui, porque eu estou muito feliz em receber cada um de vocês aqui. Quando eu cheguei aqui, estava todo mundo sério e eu fiquei, né, depois de tanto tempo facilitando, já quis fazer bagunça, né? Então eu falei, vamos celebrar. Então, esse é um evento de fechamento do treinamento de um curso de 3 meses, né, de duração chamado SOLT. E aí o SOLT é uma sigla do treinamento americano, né? Então a gente localizou, a gente traduziu e adaptou aqui para a região, chamado Sociocratic Online Leadership Training. Então, treinamento online em liderança sociocrática. E durante esses 3 meses, é como a gente teve esse projeto, que é o que vocês estão vendo hoje, e foi como estar vivendo em uma organização temporária com o intuito de entregar esse webinário para vocês. Então, é um curso que além de você estudar a sociocracia, você tem práticas reais, né? Então, tem papéis reais, entregas reais que a gente propõe. Então, é um desafio de você estar aprendendo com um avião no ar. E aí, durante o tempo, eu fui sempre, vamos, confia, puxa que empurra. Mas foi muito bom a experiência, eu acho, né? Depois vocês perguntam para eles qual foi as reclamações. E aí, esse projeto, né, esse treinamento, ele é oferecido pela SOFA, que também é mais uma sigla, porque a gente gosta de siglas, uma organização chamada Sociocracy for All. Então, ela legalmente se localiza nos Estados Unidos, mas tem membros em mais de, a última vez que eu vi, 15 países. Então, ela é bem descentralizada nesse sentido, e é uma organização sem fins lucrativos com o objetivo de disseminar a sociocracia, né, essa forma de tomar de decisão descentralizada, mas essa forma de compartilhamento do poder de forma acessível para uma maior quantidade de pessoas possíveis, né? Então, vocês sempre vão ver a gente fazendo coisas nas redes sociais, nosso YouTube é bem recheado, e aí eu convido vocês a olharem tanto o YouTube, que está em língua portuguesa, que chama Sociocracia Brasil, mas também explorar a língua espanhola, que é Sociocracia Prática, a língua americana, que é Sociocracia for All, porque lá tem muitos conteúdos, se vocês conseguirem, né? Tem muitos conteúdos de graça, vocês podem fazer download, assistir no YouTube, tá? Muitos templates, porque é isso, a gente está aí nesse empreendimento de fazer o mundo um lugar melhor, né? E por isso a gente quer também navegar na onda do futuro do trabalho, porque a gente vê que tem muita coerência, mas uma andorinha não faz verão. Então, por isso a gente quer mais gente a bordo conosco, e eu faço esse convite, tá? Então, agora eu vou parar de falar. Vamos lá. Obrigado, Sanct. Estávamos a brincar, pronto, eu vou ter esta oportunidade de, como deram-me o papel de anfitrião, de declamar poesia para o nosso evento. E é um autor que eu gosto muito, ele é de origem portuguesa, mas ele passou muito tempo no Brasil, se chama Agostinho da Silva. Ele participou na fundação de algumas universidades, Florianópolis, Pernambuco, sei, alguns espaços, na de Brasília. É uma pequena quadra muito simples, mas que eu acho que se ajusta imenso ao que nós estamos aqui a fazer. Que diz o seguinte:
Eu não quero ter o poder, mas apenas liberdade, de falar aos do poder do que entenda ser verdade. Vou repetir. Eu não quero ter poder, mas apenas liberdade, de falar aos do poder do que entenda ser verdade. E inspirados por Agostinho da Silva, eu não sei se alguém pode responder à Mónica, entretanto no chat, obrigado. Inspirado então em Agostinho da Silva, e inspirados na provocação que fizemos aos nossos palestrantes, que partilho convosco, que foi: vivemos num mundo cada vez mais disruptivo, desconstruído, descontinuado e tecnológico. É preciso entender como a autogestão pode servir de apoio para o que emerge no futuro do trabalho. E esta foi a provocação que lançamos aos nossos 3 palestrantes, para trazerem as suas reflexões, as suas vivências sobre o tema. E para iniciar, vamos ouvir a Jeque. A Jeque tem 10 anos a atuar em desenvolvimento de organizações, e nós pedimos uma pequena afirmação de cada um sobre a autogestão, e a Jeque partilhou connosco a seguinte afirmação: parte de procurar um salvador da pátria como solução e começa a procurar a autogestão. Jeque, é contigo agora. Obrigado. Obrigada, Helder. Boa noite, pessoal. Obrigada aí pela presença. E por que eu acho muito importante a gente estar falando sobre isso? Primeiro, eu vou contar um pouquinho da minha história, como foi o meu primeiro contato com a autogestão. E assim, foi assustador, porque eu vim de uma era que era tudo tradicional, né? Então, eu fui aí acostumada, quando eu fui, né, ali incluída na área profissional, eu estava acostumado com o modelo tradicional. E quando eu fui para uma empresa de tecnologia, onde a autogestão ali era vivida na veia de cada um, eu falei assim, meu Deus do céu, esse negócio não vai dar certo. Como assim a gente não controla o ponto do pessoal? E aí eu fui para o RH, viu, Mônica? Aí eu caí no RH, e aí eu falei, gente, ninguém controla ponto de ninguém aqui, então quer dizer que o pessoal pode chegar a qualquer hora. Então, assim, aquele momento de eu acostumar a entender foi um pouquinho difícil para mim mesmo, para eu desconstruir o que eu tinha construído por uma boa parte da minha vida. E esse momento que a gente está tendo aqui, eu acho legal porque é importante a gente preparar essas pessoas, elas começarem a ter esse contato com a autogestão, saber que ela funciona e saber que ela está super em alta, porque é o sucesso do futuro. E, graças a Deus, os CEOs estão entendendo isso e estão aí muito abertos e flexíveis para esse novo modelo. Então, ter esse contato, já ter esse entendimento é muito importante. Bom, eu me chamo Jaqueline, mas pode me chamar de Jaque. Jaqueline é só quando, né, eu aprontei alguma coisa, tem alguma coisa errada, e é o nome inteiro, né? Então, pode chamar de Jaque. Tenho aí 35 anos, sou mãe de 2 meninos, de 14 e 15 anos. Sou manauara, então vocês vão perceber que o meu sotaque é um pouquinho diferente. Sou lá do norte, amo calor, estou sofrendo aqui no frio de São Paulo. E falar sobre autogestão, eu acho que primeiro a gente tem que entender o que é. Quando a gente fala autogestão, a gente está falando de gestão horizontal, democracia, onde as decisões elas não ficam centralizadas em uma pessoa só, né? Então, hoje, a autogestão ela envolve você autogerir você mesmo nas suas responsabilidades e também participar das decisões dentro da organização, né? Não, a gente não fica dependente só de um gerente ou de um diretor dentro da empresa. Ele traz essa necessidade aqui para o grupo e aí a gente decide junto, onde cada um pode colocar sua opinião, onde cada um pode trazer o seu ponto de vista e todos vamos chegar a um consenso. A ideia é que antes de alguém ali que tem autonomia para decidir, ele escute, né, a visão, a opinião dos outros ali e consiga tomar uma decisão que seja melhor para todos dentro da organização. E quando a gente fala de autogestão, é muito importante a gente começar a se preparar para isso. Como? A autogestão envolve muito organização. O Helder falou aí, né, a gente teve aí que se adaptar em quase 3 anos de pandemia, trabalha de casa, agora volta. Como é que a gente se organiza tudo isso? Né? Teve gente que nunca trabalhou de home office, então como se organizar, como se autogerir, como fazer entender que eu estou em casa, mas eu não estou em casa para descansar, eu estou em casa para trabalhar e descansar. E como que eu vou fazer essa autogestão?
essa organização na minha vida. Então, uma dica de ouro para a gente começar a se adaptar com a autogestão é ter organização. Precisamos ter organização, precisamos ter planejamento, mas, tendo isso, a gente consegue aí andar mais rápido e se adaptar mais rápido nesse modelo. E também hoje, o que acontece? A autogestão, ela possibilita hoje o profissional a errar, né? Eu acho isso muito, assim, a cerejinha do bolo. Eu acho que você ter essa tranquilidade, né, em que eu estou na autogestão e que eu posso arriscar, e que eu posso errar, e que eu posso falar sem ser julgado, né, que eu posso trazer coisas que eu não preciso ficar esperando o meu superior ali, ou uma pessoa que responde pelo meu departamento, me falar que curso que eu tenho que fazer, qual conhecimento que eu tenho que buscar, né? Então, autogestão significa você ter autonomia para buscar o seu próprio conhecimento, para buscar o seu desenvolvimento e agregar, né? Então, por exemplo, nessa empresa de tecnologia que eu fui trabalhar, muitos se assustavam quando falavam assim, que você é formada, né? No que você é formada? Eu sou pedagoga. Pedagoga no RH? Sim, eu sou pedagoga no RH. Porque o meu desenvolvimento, o que eu busquei, faz muito, né, muita ligação com o papel que eu exerci ali, e eu podia contribuir muito com isso. Então, a gente também quebra muitos paradigmas, né, onde a gente explora realmente o nosso potencial, vendo o que a gente é muito bom, e como que a gente pode ali contribuir para aquela organização. Autogestão, a gente também fala muito de entrega, a gente foca em resultado, né? Então, a gente não fica ali, Jaque, o que você fala para mim hoje todas as atividades que você fez? Então hoje eu comecei na empresa, bati meu ponto, fiz isso, fiz aquilo. Não, Jaque, eu te dei essa demanda. Quando que você pode entregar? Tal dia? Então tá bom. Então eu vou esperar tal dia Jaque me entregar aquela demanda, né? E como a gente costuma dizer assim, aqui a gente trabalha com autogestão. Então, você sabe para que você está vindo, como você vai entregar isso, é uma autogestão sua. Se você vai fazer isso de manhã, à tarde, ou vai conciliar duas demandas, duas atividades, a gente não precisa saber, mas eu preciso que você me entregue no momento, na data que foi acordado ali entre a gente. Então, isso é muito bacana. E falando mais um pouco sobre do porquê que isso é o sucesso, porque hoje, quando a gente começa a olhar aí para as startups, que é um modelo que está vindo muito forte aí ao longo dos últimos 3, 4 anos aí, que, né, fez um boom, já existia, mas fez um boom aí nos últimos 3, 4 anos, a gente está falando de autogestão, porque quando a gente vê uma startup, a startup ela começa com poucos colaboradores, com poucas pessoas, onde elas precisam se organizar para dar conta ali de tudo, do esperado, do combinado para que aquela empresa cresça, para que ela se torne uma empresa. E daí a gente começa a adotar esse modelo. E aí viu-se que deu muito certo nessas startups, né? Então, a empresa que eu trabalhei na empresa de tecnologia, ela era uma startup, quando eu entrei, ela tinha aí 100 colaboradores, e aí, quando a gente finalizou o nosso processo de parceria, ela estava com 550. Então, a gente pôde acompanhar ali a saída de uma startup para uma empresa consolidada, muito bem estruturada. Então, aí as empresas começaram a ver, poxa, está dando certo? Olha, essa startup cresceu num curto período de tempo. Vamos lá ver o que ela fez? Vamos ver o que ela adotou para dar certo? E aí a gente começou a ver a autogestão pulsando muito forte nas veias, no ecossistema dessas empresas, né? Então, ver isso e entender um pouco mais sobre o assunto faz muito sentido e faz a gente parar e aprofundar um pouquinho mais. Era isso. Você está sem áudio, André. Obrigado, Jaque. Depois deste tempo todo ainda fazemos isso, não é? Estou na sala errada, estás mudo, ainda saio. Obrigado, Jaque, pela tua partilha, e fica lançado o mote também para depois, para o momento das perguntas, também para explorarmos mais um bocadinho também as tuas observações. Agora vamos escutar o Gustavo Grilo, que tem 15 anos em atuação como uma transformação organizacional e já liderou alguns processos de agilidade. Já passou por empresas como a IBM, a Rhodes e tal, onde atuou como agente de mudança. Hoje desenvolve projetos de agility e design organizacional, usando tecnologias como o Kanban, Culture Hacking,
governança, dinâmica e OKRs. Como reflexão sua, partilhou connosco, ao tornar explícitos e facilmente modificáveis os acordos de trabalho, a autogestão cria um ambiente mais seguro para a inovação e, com isso, dá mais flexibilidade à organização para que ela possa responder rapidamente a mudanças externas e internas. Convosco, Grilo, força. Legal, obrigado, Helder, obrigado, pessoal. Boa noite, boa tarde, né, para quem está de tarde aí. Eu queria começar a falar de um outro ponto que é para gerar uma polêmicazinha assim, né, porque eu gosto de polêmica. E aí depois eu vou nessa parte dos acordos, né, que está nessa frase aí que o Helder comentou. A polêmica é que eu não gosto da palavra autogestão. Eu acho que quando a gente fala, né, para alguém que não conhece autogestão, que a sua empresa usa autogestão, que você está estudando autogestão, que você acha que a autogestão seria legal para ser aplicado aqui e ali, normalmente as pessoas não entendem a mesma coisa que quem estuda a autogestão entende, né? Normalmente as pessoas entendem que é auto-organização, ou então gestão ou gerência de si mesmo, né? A pessoa que não precisa ser mandada, ela vai e faz as coisas, né? Meio que um sinônimo de proativo, né? E aí a gente acaba entrando numa caixinha que está na cabeça já da pessoa, que é a caixinha errada, né? Quando eu vou falar de autogestão para alguém ou em algum ambiente que não entende, né, que não conhece o conceito, protagonismo, esse tipo de coisa. Eu gosto de usar esse termo que o Helder colocou aí na frase também, que é a governança dinâmica. Foi o que eu achei mais próximo do que funciona, assim. Porque, primeiro que quando você fala governança dinâmica, normalmente ninguém tem muita ideia do que você está falando. Então, gera um pouco de curiosidade e a gente não cai numa caixinha pronta ali na cabeça da pessoa, né? E eu acho que chamar a autogestão de governança dinâmica tem a vantagem de explicar um pouco já o que é, né? É uma governança, ou seja, é uma forma de estruturar uma organização que é dinâmica, que se adapta, que está sempre mudando, né? E apesar de estar sempre mudando, ela tem acordos explícitos, né? E aí eu entro um pouco naquilo que o Alder começou comentando, que que para mim, né? E aí eu falo do ponto do ponto de vista de uma pessoa neurodivergente, que ter acordos explícitos é muito bom, facilita muito a minha vida, facilita eu entender o que eu tenho que fazer na organização, o que eu posso e o que eu não posso, e alimenta muito um valor que é, para mim, muito importante, que é a independência, né? Então, eu sei que eu estou energizando um determinado papel, eu tenho liberdade para fazer aquilo, né? Para fazer tudo que está descrito naquele papel. Eu não preciso perguntar para alguém ou sacar o que está ali implícito por baixo dos panos, né? Putz, eu vou fazer uma coisa, será que eu vou ofender alguém? Será que eu vou entrar num território ali que tem um outro dono, uma outra dona, né? Então, trabalhar em ambientes autogeridos funciona muito bem como uma ferramenta de inclusão também, né? De incluir pessoas que têm dificuldade em sacar as sutilezas do ambiente corporativo tradicional. Então, eu vejo como uma forma de inclusão, né? Uma outra coisa, quando a gente fala de autogestão, que eu gosto de fazer um paralelo, e aí está ligado muito a essa questão dos acordos, né? É que a autogestão é uma forma de automatizar a gestão, né? A gente pensa muito em automação quando a gente olha para sistemas, né? Eu vou
tem uma pessoa fazendo alguma coisa aqui, eu vou pegar isso que ela faz, vou criar um sistema que vai automatizar esse fluxo e ela vai fazer mais rápido, ou ela não vai mais precisar fazer essa parte aqui e tal, porque já está automatizado. E a autogestão, ela vai incorporando essa automação nesses acordos, né? Então, eu deixo de precisar que uma pessoa líder precise tomar decisões que poderiam ser automatizadas, criando acordos quando essas decisões precisam acontecer, né? Então, eu penso uma vez para tomar uma decisão, uso a estrutura da autogestão para criar um acordo em cima disso, e isso fica automatizado. Está lá, é um acordo, é uma restrição, alguma... dependendo, né, da abordagem aí, vai ter um nome, mas é um acordo que está ali, ele vai ser seguido. Então, essa pessoa líder, ela não precisa mais tomar essa decisão, já está incorporado. E à medida que que esse sistema vai evoluindo, você vai tendo cada vez mais líderes, pessoas líderes, né, exercendo a liderança de verdade e não precisando tomar decisões muito que não precisa um ser humano tomar, né? Você não precisa ficar pensando muito, que você pode automatizar. E aí você usa o potencial humano porque ele faz mais diferença, né? Para aquelas decisões, para para as conversas importantes que precisam acontecer, né? Então eu acho que é uma forma de tornar a empresa toda mais ágil, no sentido de se movimentar mais rápido, mas também mais rápida, porque você começa a pular coisas que o chefe vai ter que falar com o chefe, que vai pular para o chefe da outra área, que vai descer. Então, decisões que demorariam muito tempo, que teriam que circular pela hierarquia aí, e talvez tivesse um alto nível de conversas e decisões né, que precisassem ser feitos, são feitas automaticamente, rápido, né? Então, a organização, ela se torna uma ameba, um ser mutante, né? Que consegue rapidamente responder a mudanças tanto do ambiente interno dela, quanto mudanças do ambiente externo. Porque eu já tenho acordos pré-definidos, eu sei o que cada pessoa precisa fazer, e cada pessoa, cada papel tem autonomia para executar, né? Essa descentralização, ela traz isso. Então, com esse conjunto de características, fica muito mais rápido a minha organização responder ao que precisa ser respondido, né? E fica muito mais explícito também como que ela vai responder. É mais fácil da gente ter previsibilidade interna, né, do que vai ser feito, porque tá tudo claro, tá? As regras estão expostas ali para todo mundo, né? E uma última coisa que eu queria colocar é que às vezes eu vim da agilidade, de melhoria de processos, enfim, e a gente sempre acha que tem esse paradigma novo aqui é o que, né, vai resolver tudo, e é isso, né? Essa é a solução é a bala de prata, né? Então Scrum, OKR, autogestão, e tem uma frase do Carl Sagan que eu acho que explica muito o nosso mundo, que ele fala assim: o futuro já está aqui, ele só não está distribuído de forma homogênea, né? Então, a gente convive ao mesmo tempo com mentalidades do século retrasado e mentalidades do próximo século, né? Distribuídas em diferentes lugares. A gente tem diferentes tipos de medicina, dependendo de onde você está, de quanto dinheiro você tem, né? Você consegue curar ou não doenças de acordo com o quanto que você tem de recursos. E eu acho que a autogestão, ela é uma escolha. A sua organização pode dar certo com autogestão ou sem autogestão. Tem vários caminhos aí. Então,
quem quer seguir pelo caminho da autogestão é uma escolha que tem diversos vieses atrelados a ela. Então, ela não é o único caminho, não é só por esse caminho que você vai ter sucesso, né? Que a sua organização vai crescer e tal. Então, eu acho que a gente, quando pensa em autogestão, a gente tem que pensar que ela é uma escolha intencional de tentar chegar no sucesso de uma certa forma. Um mundo complexo com muitos caminhos, não é? Procurar só uma solução é sempre um afunilar, já não se adequa aos tempos que vivemos, não é? De complexidade. Há pouco falei do aumento, tudo aumenta de forma exponencial, não é? Metade do tempo o dobro, e a complexidade também é uma delas. Logo, se nunca houve só uma resposta única para tudo, não será este o momento, com certeza, que também podemos colocar uma resposta única para tudo. Obrigado, Grilo. E vamos continuar com a Datise. Desculpa se não estou a pronunciar bem o teu nome, é um desafio. Está bom, está perfeito, ok. A Datise é pesquisadora, palestrante e especialista no tema do futuro do trabalho e das organizações. É curadora sobre as tendências e inovação com foco em liderança, trabalho e educação. Facilitadora e formadora de diversas metodologias para a atuação com processos colaborativos e de autogestão. Como resposta à nossa provocação, partilhou connosco a seguinte reflexão: o futuro do trabalho dialoga cada vez mais com a ampliação da autonomia dos indivíduos dentro das organizações. Vê-se que as estruturas tradicionais, costumeiramente hierárquicas e rígidas, não dão mais conta da velocidade das mudanças. Ao mesmo tempo, vivemos um momento onde os anseios das pessoas são múltiplos e encaixotá-las em cargos não compreende toda a complexidade dos indivíduos, nem contribui para a adaptabilidade necessária para o futuro, sendo a autogestão uma ferramenta importante para esse fim. Daqui, qual que é teu? Muito obrigada, Helder. Vamos lá, pessoal, começa aqui só dando um salve para pessoas queridas que já encontrei em outros eventos, porque falar de autogestão e de futuro do trabalho, a gente vai se encontrando nesses webinars da vida. Então, obrigada, Roberto, aqui, que sempre esteve ali nos nossos webinars passados também para discutir temas de futuro do trabalho. E a Maria Clara Lopes, Clarinha linda, muito obrigada, estou muito feliz de ver você aqui, claro, e agradeço aos demais que também estão aqui com a gente. Mas a gente sempre dá aquele salve para as pessoas que nos acompanham nessa caminhada de maturar o que é esse futuro, o que são essas novas práticas. Então, agradeço a presença. Até abrir o vídeo, muito obrigada, Clara. Gente, eu acho que eu vou pegar o tempo, que assim, a gente tinha 15 minutos, eu vi que, né, nossos queridos grilos já que não usaram todo o tempo, e eu gosto de falar, gente, louca, não vou fazer isso, mas vamos lá. Queria trazer aqui algumas reflexões, também com base nessa pequena, longa frase que eu deixei aqui de inspiração, que o Helder leu aqui para a gente. Acho que a gente tem bastante o que falar sobre autogestão, funcionamento da autogestão. Acho que esse não é exatamente o fórum para isso, mas acho que a gente pode usar as perguntas depois para a gente entrar em questões mais práticas, se for o caso, então fiquem à vontade para deixar essas questões também. Mas eu queria fazer essa reflexão ligando autogestão ao contexto de mundo que a gente está vivendo hoje. Acho que isso é legal a gente entender como é que ela se encaixa, onde é que ela faz sentido. E até vou resgatar algumas falas aqui que principalmente que o Grilo trouxe, acho que a gente também compartilha de metodologias, de bater cabeça em coisas parecidas, quando a gente fala de autogestão, mas o mais interessante é que a gente tem abordado a autogestão como uma ferramenta que ajuda a gente a ser mais adaptável num momento de alta complexidade, que é o que a gente está vivendo. Então, a gente tem mudanças cada vez mais aceleradas e essa complexidade a gente não tem dado conta com os métodos de gestão tradicionais. Não é que a gente não tem dado conta, mas é que a gente, às vezes, perde velocidade, perde adaptabilidade. Então, acho que a autogestão, se a gente for olhar para como é que a gente está evoluindo nos negócios, nas organizações, ela é uma ferramenta que ajuda muito
principalmente quando a gente pensa nas duas máximas da autogestão, que são, eu nem sei aqui, e aí estudiosos de plantão do nosso Souto querido, vocês até me falem, eu não sei se essa é uma frase da própria sociocracia, que é bom o suficiente para agora e seguro o suficiente para testar. Então, hoje a gente não consegue mais aguardar para ver o quanto que, ou planejar a longo prazo, né? Em longo prazo, onde eu vou querer chegar e colocar todos essas etapas para cumprir, porque o mundo está mudando tanto que você nunca sabe quando vai ter um outro concorrente, quando vai ter uma novidade de mercado, você precisa de adaptabilidade. Então, essa máxima da autogestão, ela é a primeira coisa que nos ajuda a enfrentar um mundo de complexidade, um mundo de grandes mudanças. Então, acho que esse é um ponto importante, porque fala de tudo que a gente está vivendo. A Sandy só falou 500 vezes isso no curso, muito bom, Denis, exato. Eu gostaria, porém, todavia, de trazer esse tema com uma perspectiva humana, que é um lugar onde eu costumo falar sobre o futuro do trabalho. Até falando um pouquinho de mim, eu vim do ambiente corporativo tradicional, trabalhei 12 anos com grandes empresas, sou da área de comunicação, mas os meus últimos anos no ambiente corporativo foram na área de recursos humanos. E foi aí que eu notei uma incongruência, onde as pessoas, por mais que elas tivessem uma conexão, um propósito muito forte, uma motivação grande, um desejo, né, um gosto grande para o seu trabalho, elas estavam se sentindo cada vez menos com vontade de entregar o que tinham, né? Muito por conta de questões, às vezes, de jogos de poder, por questões hierárquicas que muitas vezes tiram do indivíduo o seu potencial de dar o máximo daquilo que ele sabe e do que a organização precisa. Eu sinto que em alguma instância eu também me encontrei nesse lugar e, somado ao mal acho que dessa década, né, que é o burnout, as pessoas foram e continuam se desgastando cada vez mais, porque o espaço de trabalho não, entre outras questões, mas ele não tem respeitado esse limite, né? Esse limite saudável que a gente tem que ter com o trabalho, e até que se desdobra aí, vem de como a gente vive dentro do nosso ambiente capitalista, mas enfim. Então, a autogestão, ela começa a ser ela pode se tornar uma ferramenta que ajuda a integrar mais o indivíduo no espaço de trabalho. Então, além de você ter como um benefício essa distribuição da autoridade, isso é importante quando a gente fala de distribuição, porque a minha concepção primeira com a autogestão foi: eliminamos os chefes, ninguém mais manda em ninguém, acabou a autoridade, e aí que loucura, porque eu tinha muitas questões com a hierarquia, com as hierarquias dentro das empresas. E a grande verdade é que a gente não elimina, a gente distribui a autoridade, a gente decide quem decide, e isso faz com que, de fato, essa autonomia ela seja concedida, porque ninguém toma essa autonomia, você, né, em um grupo, em uma organização, você concede essa autonomia, e você consegue fazer mais do que você sabe, ou do que você pode, ou que você gostaria, por conta para a gente dissolver algumas dessas questões de poder e principalmente questões de burocracia, né? A burocracia que você enfrenta quando tem muitas instâncias de tomada de decisão, ela acaba sendo mais... isso diminui e as pessoas conseguem se sentir mais apropriadas de si para atuar nesses espaços. Então, isso é um ponto que ajuda bastante, e também sobre uma outra perspectiva, que é, dentro da autogestão, a gente muda a forma da gente ser identificado na organização, que são os cargos. Então, quando a gente está na organização, a gente vai ter aquele cargo, a gente vai ter ali uma posição hierárquica, que é do analista, supervisor, coordenador, gerente, papapá, e de uma área, de um lugar específico, e a gente começa a ganhar papéis. E você pode, não necessariamente você irá, mas você pode exercer de papéis distintos, mais de um papel, quando você está trabalhando com a autogestão, em cima de um modelo autogerido. E esses papéis também, eles são rotativos. Pode ser que eles fiquem no mesmo papel por muito tempo, ou pode ser que você, né, crie um acordo, como o Grilo bem falou aqui dos acordos, de que esse papel ele vai mudar de tempos em tempos. Então, é uma outra coisa que, na minha visão, ajuda muito as pessoas a explorarem o seu máximo potencial, porque eu não nasci só para fazer aquilo. Eu, particularmente, não nasci para fazer só aquilo que eu aprendi na minha graduação. Eu sinto que a gente... um problema que a gente enfrenta no espaço de trabalho é que a gente não tem condição de colocar outros gostos, outras qualidades, outras habilidades para jogo. E a autogestão permite isso a partir do momento que eu tenho a chance de estar em papéis diferentes, desempenhar eles por momentos diferentes. Então,
Se eu olhar por essa perspectiva do indivíduo, um indivíduo que vai receber mais autonomia, porque a gente vai diminuir burocracia e ganhar agilidade, e eu vou ter a chance de colocar mais de mim nesse lugar, porque eu vou estar em um lugar de papel e não de cargo, eu também aumento a minha satisfação no ambiente de trabalho. E aí eu começo também a rever minha relação com o meu próprio trabalho, porque eu tenho uma estrutura que permite que eu tenho uma estrutura que me dê a chance de eu, como profissional, como pessoa, atuar melhor nesse lugar. Então, se a gente for olhar o futuro do trabalho diz muito sobre isso, cada vez mais sobre isso. O trabalho menos como um lugar transacional, é óbvio que a gente vai continuar precisando pagar os boletos, continuar precisando, né, obviamente, receber a sua remuneração, mas é remuneração? É apenas isso? Há algum tempo talvez fosse, e está tudo certo, e talvez para muitas pessoas vai continuar sendo, porque estamos numa instância privilegiada falando do futuro do trabalho. O futuro do trabalho é um tema. Quem está discutindo o trabalho já é um privilegiado, porque tem tanta gente que não tem sequer condições de discutir o seu trabalho. Então, estamos aqui num fórum de privilegiados, e a questão é como é que a gente vai usar tudo isso que a gente está discutindo para construir um lugar melhor. Então, se hoje eu tenho talvez menos a preocupação em ser remunerado é apenas isso, eu vou colocar muito mais legado, propósito, outras questões, né, o significado, que eu estou deixando para o planeta, como é que eu estou impactando outras pessoas. E aí eu preciso, de fato, ter um sistema que me permita colocar essas questões em dia. E isso é o futuro que eu falo que nem é o futuro do trabalho, gente, é o futuro no presente, porque não é uma coisa que a gente vai começar a ver, a gente já está vendo, a gente está sentindo. Então, o que a gente está fazendo aqui é criar espaços para discutir o que a gente precisa para que as pessoas, então, elas estejam nesses espaços de trabalho, né, com toda a sua autonomia, com toda a sua possibilidade de ser o melhor que elas podem ser, e ainda por cima usando uma estrutura que dê agilidade para que a empresa navegue num cenário de complexidade. Então, acho que isso é o mais importante na minha visão quando a gente conecta o futuro do trabalho com a autogestão. E aí, gente, eu acho que, né, enfim, eu acho que algumas coisas que eu queria deixar antes de fechar é que, não vou usar o tempo dos amiguinhos, estava brincando, a gente tem muitos desafios, porque às vezes parece muito bacana, nossa, então se isso aqui resolveu tantos problemas, por que não está todo mundo operando em autogestão? E a gente tem uma série de desafios, principalmente desafios de mentalidade, né, de como é que a gente vai se colocar mediante uma nova configuração. E eu acho que, dentre alguns que eu posso falar aqui, que eu acho que marcam mais, é que a predisposição ao erro, ela é uma constante, ela é um ponto de partida na autogestão, porque justamente a gente vai evitar de trazer todas as possíveis barreiras e impeditivos à tona para que então a gente comece a trabalhar. O que a gente vai fazer? A gente vai sair com o que é o bom o suficiente para ser testado, e quando a gente encontra algo que precisa ser ajustado, a gente levanta o que a gente chama de uma tensão criativa, né? Ou seja, algo que não está de acordo com aquilo que a gente desejaria, a gente chama aqui de tensão. A gente vai levantar tensões e vai, conforme elas forem surgindo, vai resolvê-las, ao invés da gente se munir de não vamos fazer isso que vai dar errado, não vamos para lá porque acho que isso não vai dar certo, não vamos deixar fulano exercer tal atividade porque acho que não vai dar conta. Vamos apostar, claro, a gente tem que fazer isso também, não de uma maneira negligente, mas a gente aposta mais e a gente lida com o erro assim que ele surge. E a gente ainda vê muita dificuldade, talvez existem modelos, né, segmentos de negócio que nem permitem que a gente trabalhe com tanta tolerância ao erro. E está tudo bem, mas hoje ter tolerância ao erro é fundamental para a gente trabalhar em ambientes autogeridos. A mentalidade de prototipar, testar, responder é outra coisa que está cada vez mais presente, e se a gente também não assume, a gente não consegue navegar bem na autogestão, porque o tempo todo a gente vai ter que testar e adaptar. E aí, esse lugar da insegurança, ela trava, né, os indivíduos que, ao buscar segurança, vão voltar para os modelos mais tradicionais, mais hierárquicos. Então, é algo que a gente que já está olhando, já está operando em autogestão, a gente vê o tempo todo, a organização ela testa, porque ela quer algo diferente, porque ela quer dar essa autonomia, mas aí acontece alguma coisa como, por exemplo, uma pandemia, e aí eu mesma presenciei uma organização que estava começando a operar super bem, mas num momento de insegurança, você vai voltar para aquilo que te é confortável, que é o modelo tradicional. Então, talvez tudo bem, né? A gente não precisa ser o 880, mas que ele vai te lembrar o tempo todo, a autogestão vai te colocar a prova nesse lugar, a gente tem que estar
comprado nela, né? A gente tem que estar aberto a isso. E no ponto de vista do indivíduo, além do próprio protagonismo que requer a gente trabalhar em autogestão, porque o indivíduo ele tem que... Acho que a premissa é a questão que acho que a gente vê até aqui no chat, né, da autorresponsabilidade. Se você está esperando que alguém te diga o que fazer, a autogestão não é o teu lugar. Muita gente que começa a operar em autogestão vai jogar justamente para esse lugar aqui. Mas as pessoas, elas não estão a fim de fazer, elas não querem assumir as responsabilidades, enfim. E aí fica aquela questão, a gente desenvolve as pessoas e espera que elas deem esse resultado, ou, né, enfim, a gente vai esperar isso acontecer, enquanto isso a gente não põe autogestão, ou vamos abrir um espaço na autogestão e ver como as pessoas se comportam. Porque muitas vezes o que falta a essas pessoas é espaço para que elas sejam, né, para que elas se assumam essa responsabilidade. Então, esse lugar é um lugar-chave, né, de você ter o accountability, de você honrar aquilo, né, você walk the talk, né, alguns dos termos aí. Mas, e aí, para fechar mesmo, a questão da comunicação e da vulnerabilidade. Sem a gente colocar o dedo na nossa ferida, a gente não vai conseguir operar em autogestão, porque as feridas elas vão ficar todas expostas, porque a gente está lidando com o potencial máximo do indivíduo quando ele está assumindo uma função. E isso vai, a gente, como eu falei, o lado da tolerância ao erro, a gente vai errar, a gente vai cair em contradição, a gente, em vários momentos, vai estar mais exposto do que quando a gente está protegido, às vezes, por um chefe, por uma área, numa empresa tradicional. E aí, a gente vai ter que lidar com os nossos erros, com as nossas falhas, e mais difícil ainda, a gente vai ter que apontar as falhas que a gente está vendo nos colegas, para que a empresa toda, né, porque a organização como um todo avance. É muito difícil ter essas conversas difíceis, conversas claras. E aí vem essa questão da comunicação que eu queria trazer também, porque para fazer acordo, para a gente ter expectativas claras, a gente tem que ser muito claro na nossa comunicação. E a gente, não sei nem se é uma questão de aprender ou se até culturalmente a gente tem dificuldade de falar aquilo que a gente realmente acredita. Ou a gente tem, né, uma questão meio latina de não querer machucar outra pessoa, né? De falar, a gente se vê, nunca liga, e de não falar, às vezes, algumas verdades, e a gente, não estou dizendo que a gente tem que jogar as verdades, né? Fazer o sincericídio com os amiguinhos, mas a gente precisa saber colocar com clareza, não só o que a gente espera, como, né, daquilo, como aquilo que a gente está observando. Vai demandar da gente esse lugar de centramento, de clareza, e a gente talvez não esteja tão acostumado. Então, são habilidades, que aí a gente fala, as habilidades do futuro. Para mim, comunicação é a habilidade do passado, mas como é que a gente está lidando com comunicação? Gente, a gente não está se comunicando hoje, né? E aí a gente vai vendo como comunicar-se, como, né, a gente se expor, tolerância a erro, vulnerabilidade, vão ser cada vez mais importantes para a gente prosperar nessa loucura da complexidade. Então, acho que esses são pontos legais que falam do futuro do trabalho com autogestão. E eu espero ter dado aqui alguma contribuição. Bora trocar um pouquinho, e aí vocês trazem mais questões também. E é isso, passo a palavra de novo aí para o Helder. Obrigado, Datise, pela tua partilha e pelo respeito teu e de todos do tempo, que assim também nos permite ter mais tempo de diálogo entre todos. E sim, pela tua... não estou cá para fazer publicidade a livros, mas estou a ler agora foi buscar, que é exatamente, trata do tema da vulnerabilidade, não é? E como é que uma cultura de feedback precisa desse espaço de vulnerabilidade, não é? Porque eu tenho que olhar para mim, olhar para aquilo que eu não fiz tão bem, não é? E também olhar para os outros e ver onde é que eles também podem, em que áreas é que podem, que há necessidade de corrigir e de voltarmos a alinhar para que realmente o propósito maior que a gente se propôs como um grupo se cumpra, não é? E isso só se consegue mesmo num espaço onde nós possamos partilhar essa vulnerabilidade, que não é uma habilidade do futuro, é uma habilidade do passado, não é? Eu acho que a habilidade do futuro que a gente anda sempre há anos, como seres humanos, a tentar conquistar, é uma armadura para nos defendermos, não é? Que nunca conseguimos, porque somos humanos e a pele é a nossa única armadura. E o mundo das empresas e da competição leva-nos a ainda enriquecer mais, não é? E este é o convite, e a autogestão, acho que traz esse convite mesmo de baixarmos guardas, de baixarmos essa armadura e permitirmos ser o que nós somos, que somos seres vulneráveis, que erram, que têm contradições dentro de si. E este seria o espaço e o momento para
podemos colocar questões. O convite que eu iria fazer é que pudéssemos utilizar o botão de reações, levantar a mão, para que assim quem pudesse ir tendo vontade de colocar alguma questão, conforme ia surgindo, ia chamando o próprio a colocar a questão do que foi partilhado. Ou do que não foi partilhado, ou seja, estamos abertos, desde que esteja dentro do âmbito do futuro do trabalho e da autogestão, que é o que nos norteia neste encontro. Sintam-se à vontade. Mónica, por favor, podes abrir o microfone. Oi. Então, dentro da questão da autogestão, esse movimento de estrutura, ambiente organizacional, no sentido estrutural, que vocês trazem muito a questão dos círculos, né? E versus a parte de remuneração. Então, enfim, tem uma questão do mundo que a gente vive, vou chamar de mundo analógico, do mundo tradicional, que a gente habituou, né? Porque quando a gente fala hoje nesses conceitos, é algo super estruturado. Na minha experiência, eu mesclei algumas coisas. Então, eu troca a descrição de cargo por responsabilidades, por papéis, né, dentro daquela célula. Depois, criei comitês de diversos temas e pessoas, comitês multidisciplinares, né? Mas, na estrutura em si, as pessoas continuavam com a estrutura lá, as estruturas funcionais. Então, eu queria, assim, se alguém tem alguma experiência, mesmo que seja empírica, para me contar essa interligação ou essa mudança, né, de um mundo para outro, enfim. Como se dá essa questão de círculos versus estrutura, versus remuneração, versus papéis? Essa é o que eu tenho mais dúvida nesse tema. Obrigado, Mónica. Já temos um voluntário para atender ao teu pedido. Grilos, por favor. Essa é uma questão espinhosa, né? Quando a gente fala de dinheiro, é sempre complicado. E eu acho que cada organização acaba seguindo um caminho, né? Eu já vi algumas organizações em que se tentou colocar um valor em cada papel, né? Porque uma pessoa pode energizar diversos papéis, né? Então, tentou-se colocar algum valor ali em cada papel e fazer algum tipo de economia em termos de valorizar papéis que menos pessoas queriam energizar, né? Mas o experimento mais interessante que eu já vi nesse sentido foi de ignorar completamente os papéis. Então, assim, eu trago a pessoa para dentro da minha organização por um valor, que é o valor de, enfim, você está ganhando 10, eu posso te pagar 11, tudo bem? Tudo bem, beleza. A partir do momento que essa pessoa entrou na minha organização, eu ignoro o mercado e eu começo a olhar para dentro da minha organização só. Como que essa pessoa está ganhando em relação às outras pessoas, à média, ao tempo de casa que ela tem, né? Então, eu começo a fazer rodadas, e aí tem até uma planilha que automatiza isso, em que cada pessoa fala o quanto que quer ganhar de aumento num determinado momento, né? E aí, essa planilha vai organizar as pessoas em termos de alguns critérios objetivos, né? Então, primeiro, o quanto que ela quer ganhar, o quanto ela está distante da média das pessoas da organização, quando foi a última vez que essa pessoa recebeu algum aumento, né? E aí, coloca-se essas pessoas numa lista ordenada, pega-se o quanto que a organização pode dar de aumento, né? A organização tem que ter essa noção. Olha, eu tenho R$5.000 para distribuir de aumento salarial aqui
nesse semestre, nesse ano, né? E aí eu pego a primeira pessoa, ela pediu, ela é a primeira, de acordo com todos esses critérios que eu falei, ela pediu R$100 de aumento. Beleza, então eu pego dos meus 5.000, dou R$100 para ela e passo para a segunda. A segunda pediu 1.000. Beleza, ainda tenho 4.900, eu dou 1.000 para ela. E eu vou fazendo assim até que chega no ponto em que eu não posso mais dar. E aí encerra essa rodada de aumentos e quando a organização tiver condição de dar mais aumento, gera-se uma nova rodada. Então, é uma coisa que separa completamente a remuneração do que a pessoa faz, do que ela... do valor de mercado dela, né? Pô, a gente não é arroz para ter valor de mercado, né? Então, eu acho que é um experimento muito interessante. A última vez que eu ouvi a pessoa que estava fazendo o experimento, ele estava em curso ainda, então ainda não tem resultados assim científicos comprovados, e era numa empresa relativamente pequena, que tinha acho que umas 20 pessoas, né? Obrigado, Will, pela tua partilha. Maria, presumo que queiras colocar uma questão, certo? Ou era... Eu vou pôr uma questão, mas eu ia comentar isso também. Apesar de eu não estar no grupo, mas eu queria trazer. Sim, pode ser um diálogo aberto. Valeu. Sim. Eu acho que tem um lugar que a gente confunde muito, achando que papel vira descrição de função. Isso foi o primeiro antipadrão que eu tive numa organização que eu fiz que se diz autogerida, por isso que eu fiz a pergunta ali. E eu acho que isso que se diz autogerida é importante, porque ela traz vários vícios que chega uma hora que você tem a conclusão de que é melhor ficar na hierarquia. E é uma transição difícil. Papel não é uma descrição de cargo, em primeiro lugar. Papel pode ter um propósito, e eu acho que isso é importante da gente refletir, sabe, Mônica? Quando você tem um propósito e você tem uma dimensão de responsabilidade, você tem uma questão que você sabe que você vai seguir, você sabe tomar decisão, porque isso é outra questão importante na autogestão. A gente não precisa ser a relação é de adultos. Nós não teremos... Crianças conseguem se autogerir, eu não estou falando que mas é uma relação, não é uma relação paternalista com as pessoas, a gente fica achando que a gente precisa tomar decisão por elas. Eu fiquei ouvindo o Grilo aqui falando, estava aqui pensando, cara, a reunião de círculo de uma decisão de remuneração deve ser uma das mais longas, mas as pessoas podem consentir e podem conversar a respeito dentro do seu contexto. O coletivo vai trazer a questão para frente, porque cada empresa é um contexto também. Então, hoje eu estou numa organização que ela não se diz autogerida, mas a gente tem um acordo inicial de trabalho, a gente está com 13 pessoas dentro dela, onde a planilha é aberta, o time ganha, é uma empresa que faz conteúdo, cada pessoa do time de conteúdo ganha 15%, cada pessoa de gestão de conexão ganha 15%, os facilitadores de cada grupo recebem 7%, e está tudo certo, e a gente faz um convite para elas, vocês querem participar? Isso é uma política autogerida, é uma prática autogerida numa empresa que não se diz que faz autogestão, mas isso vem de uma filosofia de autonomia que os fundadores dessa empresa têm e que a gente guarda com muito cuidado. Toda vez que a gente tem uma conversa nesse círculo de facilitadores, e a gente tem que tomar como é que a gente vai levar isso para o grupo, etc., que a gente não é autogerido, né? A primeira coisa que a gente fala é assim, cara, nossa filosofia não é sobre fazer convites, então vamos sustentar convites. Então, tem muito sobre a prática, que eu acho que forma a cultura. Então, o papel ele também tem e acho que talvez uma das coisas que eu aprendi sobre papel foi assim, não coloque aquilo que você deseja no futuro, coloque algo que é real agora, porque senão a gente fica gerando expectativas que você nem sabe se vão ser necessárias, que é uma outra decisão, né? Eu não estou entrando nem na parte da remuneração, eu estou falando mais sobre essa questão de papéis em si. Isso também é um baita aprendizado, porque senão a gente fica fazendo descrição de cargo sobre o que a gente deseja amanhã. E aí as pessoas começam a ter milhares de responsabilidades e expectativas que elas querem vivenciar, e elas não são nem relevantes para aquele cotidiano, sendo que elas sabem decidir o que elas precisam, se elas têm clareza, e acho que isso o Grilo trouxe, né?
super forte na fala dele, que elas têm clareza de expectativas e elas têm clareza do que elas têm que fazer. Elas sabem fazer, mas senão a gente não estaria, inclusive, fazendo convite para elas energizarem um papel. Que a gente também tem essa possibilidade, tem esse lugar, né? Você faz um convite para a pessoa energizar um papel. A minha pergunta era muito sobre isso, sabe? Sobre a transição. A gente tem a intenção de fazer a visão, e a Dati começou a responder aqui no chat, de trazer a autogestão. Só que a gente começa a vivenciar antipadrões. O antipadrão do papel, que você coloca como descrição de cargo, o antipadrão dos nomes de papéis. Isso foi uma coisa que eu percebi, que a gente começava em uma outra organização que a gente estava trabalhando, a trabalhar com nomenclatura de mercado. Aí eu tenho um CEO. Tá, mas vem cá, o CEO, ele, na minha cultura e na bagagem comunicacional, que aí a Dati trouxe também a parte de comunicação, ela fala muito forte, é um tomador de decisão. Por que ser então, por que usar CEO? Por que usar head? Por que usar as nomenclaturas de mercado se você está propondo uma abordagem diferente de mercado? Eu queria ouvir outras visões, porque para mim trabalhar nessa organização com tantos antipadrões foi um sofrimento psicológico, foi difícil. E trabalhar numa que não se diz em autogestão, mas que tem valores e práticas que vão trabalhando e formando uma cultura aos poucos, está sendo uma experiência satisfatória e muito realizadora. Então, também tem a ver sobre essa questão psicológica, e eu queria ouvir se tem outras práticas para poder trabalhar melhor a respeito. E aí, desculpa, Helder, eu trouxe a minha fala e trouxe a pergunta junto. Obrigada. Obrigado, Clara, pela tua partilha, também da tua vivência, também enriquece com certeza o grupo, e pela tua questão. Já que neste momento temos as duas questões abertas, não é? A questão monetária, como é que se lida com ela, e mudando também para a resistência à mudança, não é? Como é que se faz a transferência, a transformação, como é que se pode vencer os antipadrões ou outros nomes que a gente queira dar à resistência à mudança, não é? Bom, eu poderia definir aí, Clara e Mônica, a questão de que a Clara ela viveu os dois ambientes, onde ela tem um ambiente de pessoas maduras, que já estão aculturadas com a autogestão, e aí você também já viveu uma que tem aquela resistência, e às vezes vem um pouco daquela hierarquia tradicional que não quer aceitar, porque ela acha que se ela falar de autogestão, ela vai perder um pouco do controle do que ela tem ali. Então, tem muito, né, esses pensamentos aí que ainda são do tradicional. Lembra da minha fala lá no começo? Que para mim foi assustador, que eu vivi num ambiente tradicional. Quando eu fui para uma empresa de autogestão, eu falei, gente, isso daqui não funciona, não vai dar certo. Porque para mim foi difícil entender que era o futuro, que era o caminho que eu tinha que me adequar ali. Mas para fazer uma transição, ela vai ser demorada. Né? Ela vai ser muito demorada, porque é difícil quebrar padrões, é difícil desconstruir opiniões que, dependendo da idade da pessoa, ela já está há 4 décadas acreditando que aquilo ali é o certo, que aquilo ali vai levar ela ao sucesso pleno que ela tanto espera. E aí, de repente, a gente vem com fala assim, não, isso daí, esquece. Não é assim, esquece e vamos agora tentar autogestão. É tijolinho por tijolinho, são pequenas ações. Então, na empresa que eu trabalhei, a gente não tinha um organograma, a gente tinha um bolograma. Então, eram aí os círculos, né? Então, a gente tinha um bolograma, onde dentro do bolograma, dentro do ecossistema, tínhamos ali as áreas, tínhamos dentro das áreas outros círculos que eram os times, né? O que a gente criou também dentro do time de talentos? Uma coisa que a Clara trouxe, né? Não usar nomes do tradicional. Então, assim, a gente não era um time de RH, a gente era um time de talentos, né? Então, a gente cuidava dos talentos de dentro da empresa. E daí, o que a gente trazia ali? A gente trazia as pessoas ali no seu círculo. Então, mas qual é a sua grande área? Onde que está a sua grande área dentro do bolograma? E aí ele ia lá. Então, a gente começa visualmente mostrar para as pessoas, percebe? Quando eu coloco um bolograma numa apresentação de uma empresa, eu já não estou apresentando um organograma onde está lá CEO, onde está o gerente, o supervisor, o líder. Não, está todo mundo ali. Dentro desse bolograma não existem nomes, né? Então, só existem ali times e áreas. Então, suporte N1,
está dentro da área do atendimento. Então, tem um círculo pequeno de suporte nenhum dentro do círculo maior, que é o atendimento, e assim sucessivamente. Nós criamos também um dicionário da empresa. Então, aqui a gente não falava assim, aqui a gente, vocês vão, o que é colega? Colega é o funcionário que você aprendeu lá na empresa tradicional. Então, aqui a gente chama as pessoas de colegas, a gente não fala funcionário, né? O nosso CEO, ele não é um CEO, a gente fez até a resenha, ele é o anti-CEO. Então, a gente começa a quebrar aos poucos essa cultura tradicional. Então, toda vez que tem uma apresentação, e com vocês, a palavra, o nosso anti-CEO, e aí vem o anti-CEO, né? Então, a gente tem muito essa questão. Papéis. A gente trocou a descrição de cargo por descrição de responsabilidade, que é o nosso DR. Então, lá nós temos descritos as responsabilidades, e não as atividades. Por exemplo, uma pessoa para o time de talentos, eu sei que ela vai precisar fazer entrevistas, só que isso é uma atividade. Eu não preciso colocar no DR dela de responsabilidades que ela vai fazer entrevista. Eu posso colocar que a responsabilidade dela é tratar as vagas com as áreas, ou seja, fechar as vagas, direcionar talentos para as vagas. Quando eu coloco aquilo, ela já sabe que ela vai ter que fazer entrevistas, que ela vai fazer triagem, que ela vai fazer entrevista, enfim. Essas atividades vai ficar na autonomia dela, na gestão dela fazer isso. Outra coisa também, um documento muito bom que ajudou foi o PAP, Princípios, Acordos e Boas Práticas. Então, para todo o processo dentro de um time, dentro de uma área, aí falava assim, não, mas olha, o fulano, eu vou dar sempre exemplos do time que eu atuava, de talentos. Fulano de novo veio perguntar para mim quando que cai a recarga do benefício do Flash, né? Tá lá. E aí o que a gente fez? Opa, mas Jaque, tem um PAP sobre isso, falando que o Flash cai todo dia 25 do mês? Opa, verdade, vou criar um PAP sobre isso. Então, eu tenho uma autonomia de eu criar um PAP do meu processo. E aí eu criei, divulgo para toda a empresa. Gente, agora tem um PAP. E aí, quando esse colega vir me perguntar, eu falo assim, você já olhou o PAP? Não, Jaque, segue o link. Lê o PAP aí, se você tiver alguma dúvida, aí você volta a falar comigo. Então, a gente vai aí, são coisas que ajudam muito para essa transição, tá? Falando um pouquinho de papéis, é muito importante não linkar papéis à remuneração, porque como a colega trouxe, estou com medo de falar seu nome errado, da Tizi. Falei certo? Falou, você pode falar o que você quiser, então, tá bom. Se a pessoa tem nome difícil, aceita. Qualquer versão do nome, fica em paz. Foi como a da Tizi falou. Não, e o Gustavo também, não linkar a remuneração. Então, eu venho com uma remuneração que eu aceitei, ou que a empresa me propôs, ou que eu negociei, enfim. E quando eu assumo um novo papel, qual que é o meu pensamento tradicional? Opa, estou com mais um papel, agora eu quero ganhar mais. Né? Só que pode ser que você vai ficar com aquele papel, você não sabe se você vai se acostumar com aquele papel, você não sabe se vai fazer sentido, né? Então, não é uma coisa que agora eu tenho que ganhar mais porque eu tenho um novo papel. Então, quando eu estava na empresa, então eu cuidava, eu era representante, então olha lá o nome, então eu não sou uma líder, nem uma supervisora, eu sou uma representante de time. Eu era facilitadora de uma reunião de gerência, que lá era a reunião de autogestão, onde a gente se reunia com o anti-CEO e todos os representantes das grandes áreas. Por quê? Porque eu tinha que ter uma facilitadora neutra, que não desse interferência nos assuntos propostos lá. Então, por isso que eu participava. Então, e também a gente tinha esse costume. Facilitador não pode participar da reunião do próprio time, porque é muito difícil ele vestir um papel de facilitador e tirar o de integrante do time. Então, é uma dica aí de ouro. O facilitador participa de reuniões fora, porque quando ele não tem ainda aquela maturidade para conseguir tirar papel de colega e colocar papel de facilitador, é mais difícil. E também eu era elo de produtividade. O que é um elo de produtividade dentro do time? Eu tinha 3 papéis. Eu tinha que cuidar de todo o funcionamento do meu time. Por exemplo, férias, faltas, dias, horas que a gente não pagava extra lá, então a gente gerava banco de horas. Então, essa questão de banco de hora, vou folgar tal dia, ok, colocar isso ali para todo mundo ter ciência de que a Jaque vai estar de férias tal dia, tal hora. Então, olha só, eu tinha 3 papéis, e nem por isso, logo de imediato,
eu comecei a ganhar mais por conta disso, porque o que acontece, por exemplo, um desses papéis, elo de produtividade, ele era padrão de 1 ano. Eu só iria ficar com esse papel durante 1 ano. Depois, automaticamente, outro colega do time iria exercer esse papel. Então, por que eu ia pedir para ganhar mais se esse papel não ia ficar comigo para sempre, né? E era proposital, né? Porque não adianta só a Jaque saber o que é um elo de produtividade, todos dentro do time têm que saber. E daí, em determinado momento, pode ser decidido de que esse papel iria ficar fixo com uma pessoa. Mas então são dicas e coisinhas, Mônica e Clara, que a gente pode começar aos poucos, propor, né, para a gente fazer essa mudança. Era isso a minha contribuição, gente. Parece vivo, não é? Ao escutar-vos, e já vou passar a dar-te a voz, efetivamente a autogestão requer que podemos tirar pistas do que se faz noutros sítios, mas realmente cada organização é que vai ter que descobrir o seu caminho, não é? Porque aí é que vive mesmo em outra organização, em autogestão. Quando ele vai copiar só o outro lado, quando aquilo não vem do seu interior, realmente o risco de não acontecer a mudança é muito maior, não é? Porque estamos a tentar forçar do exterior algo que não é criado já não é criado em autogestão, não é? Já não surge do autogestão, requer muito essa iniciativa que vem de dentro, não é? E porventura a escutar poderá ser esse um dos sítios, cuidado, uma atenção, não é? Podemos inspirar-nos, mas ter cuidado de não tentarmos replicar, porque tal como cada um de nós que estamos aqui é ser único, individual, e que não há nenhum idêntico, cada organização também, composta por ser únicos, também ela é distinta das demais, não é? E tem que fazer o seu próprio caminho. Dá-te isso, força. Gostei disso do força, Helder. Já senti a tua energia, estou a tentar me adaptar. Força. Enfim, eu adorei o que a Jaque trouxe, porque ela trouxe práticas que foram vividas ali na empresa que ela estava, né? E eu acho que a grande questão é essa: cada empresa vai achar a melhor forma de contornar alguns dos desafios da autogestão, que para mim, a parte da remuneração, para mim ainda é a mais obscura. Então, Mônica, eu não sei se eu não vou contribuir com esse tema, mas justamente deixar aqui questões que eu também trago e tenho pesquisado, buscado, né, ver em empresas que já estão adotando autogestão, porque, e aí, se eu pego muitos papéis, isso vai aumentar minha remuneração, vai diminuir? Um papel, ele se cria quando se chega, ou eu vou sentir a necessidade de ter determinada função e vou, então, contratar alguém para aquele papel, mas se essa pessoa no meio do caminho falar, eu não quero mais fazer isso, porque eu justamente defendo esse lado, que a gente tem que ter a chance de ir adequando esse papel, que nós estamos falando de autogestão, de se adequar conforme as coisas caminham. E aí, eu não vou mais ter aquele papel de marketing que eu precisava, porque a pessoa de marketing, que pode ser a própria Dati, que veio de uma área de marketing, de comunicação, quer atuar com RH. Acho que, enfim, super natural e eu acho até que é saudável, incentivado, mas e essa remuneração? Como ela vai refletindo essas oscilações? Então, eu ainda estou procurando mais casos, mas a única coisa que eu sei é que as empresas estão encontrando formas diferentes e criativas para isso, então eu agradeço a Jaque por trazer a experiência empírica dela na questão, mas ainda tem muitas questões aí o Grilo vai complementar. E eu vou falar um pouquinho do que a Clara trouxe e um pouco do que o Denis também colocou aqui no chat. E aí, Clara, assim, eu acho que o que você está trazendo é uma coisa assim, que eu vejo muito. Principalmente empresas menores, que conseguem modular mais fácil a sua forma de gestão, elas acabam falando, não, se elas estão mais expostas ao tema, querem testar, algumas já estão falando ou pegando algumas práticas e dizendo, não, nós vamos aqui trazer ou somos autogeridas, mas facilmente a gente dá passos e volta para o modelo tradicional. O que, eu não sei se tem alguma fórmula, assim, não, vamos adequar, faça isso e tudo, né, vai se ajustar, mas eu incentivo muito esse lugar do questionar, por isso que eu coloquei isso no chat. Existe um espaço para a gente questionar a empresa, pessoas que estão, né, talvez concentrando algum tipo de autoridade ou maior autoridade, a gente quer realmente estar nesse lugar, você se vê nesse lugar, talvez o que a gente precisa é dar clareza de que a gente não é, e talvez e confrontar sobre, não vamos falar que somos isso no mercado, e vamos aceitar que nós não somos. E aí, por exemplo, se a gente está naquela organização esperando que ela seja autogerida, a gente mesmo baliza a nossa expectativa em ficar ou não naquela organização.
mas o que acontece aqui, talvez por uma questão de algum conhecimento, ou porque realmente é um modelo que te dá velocidade, às vezes em empresas menores, elas vão falar, não, nós somos, mas que lá no fundo elas não são. O que a gente... Será que o melhor não é a gente ir com toda a nossa autenticidade, checar, nós estamos indo mesmo por esse caminho? Deixa eu entender. Porque se não for, queremos ou não? E pode ser que a empresa continue nesse bololô, não no bolograma, adorei o bolograma, mas ela vai continuar, e a gente, como pessoas pessoas que estão ali energizando coisas, a gente talvez possa escolher se aquele é o lugar que a gente quer ficar, né? No final, acho que isso, de novo, talvez seja um lugar de privilégio a gente escolher onde a gente quer ficar, mas é uma decisão que está na nossa mão, talvez alimentar ou não, doar nossa energia para essa organização ou não. E eu vou, enfim, mas dá para a gente falar muitas outras coisas aqui. E o Denis, essa questão, ela me corrói, né? O Denis trouxe aqui para a gente no chat sobre a questão que eu mesma trouxe, né? Antes, sobre ser um lugar de privilégio, e que hoje a gente enfrenta aqui desigualdades homéricas, não, né, no sul global. Como é que a gente pode construir uma educação para esse futuro? E não à toa, eu vou começar agora um mestrado na área de educação para tentar levar algo de autogestão, mas porque o que eu acredito não é nem... Acho que a gente hoje tem ferramentas para atuar no sistema das organizações em si, mas está muito nesse comportamento dos indivíduos, né? Eu acho que iniciativas que estão dentro da educação formal ou não, mas que elas estimulam a autonomia das pessoas, elas para mim são um passo para a autogestão. Enquanto eu ainda tenho só o modelo tradicional, onde alguém passa o conhecimento, outra pessoa ela é avaliada, se ela sabe ou não, se ela memorizou ou não, e um conhecimento que é todo compartimentado, ou seja, eu não conecto artes com matemática, com literatura, o que seja. Eu vou continuar formando pessoas para o mercado de trabalho que vão se comportar dessa mesma forma, compartimentada, e esperando que alguém diga o que fazer, e esperando performar e receber ali um afago sobre ela estar indo bem ou não, quando a autogestão pede exatamente a quebra desses padrões. Então, o que eu acho é o que a gente já pode fazer para que jovens e pessoas que estão entrando no mercado de trabalho, essas pessoas sintam que elas têm... como é que a gente pode exercitar a autonomia delas? O que a gente já pode começar a quebrar? Que reflexões críticas a gente pode provocar? Porque eu acho que a base da autonomia é a reflexão crítica. Se eu critico aquele espaço e sei que não tem um certo, um errado, a gente tem múltiplas formas de ver algo, eu começo a me colocar nesse lugar. Eu tenho que assumir um papel, não é o papel, tenho que assumir uma posição, uma postura, e isso vai demandar de mim autonomia. Talvez isso comece a me colocar mais preparado para questões né, que a sociocracia traz, que a autogestão traz como um todo, mas eu acho que o ganho da autonomia ele é vital, e a gente não exerce, ou não é incentivado a exercer desde o início da nossa vida. Enfim, então esse é um ponto que eu vejo. Passo para o Grilo de volta. Obrigado, Beatriz. É na escola, é na família, é em todo lado, não é? É um caminho grande que temos que fazer, e o mundo está a uma velocidade bem mais rápida do que a nossa mudança social e cultural consegue acompanhar. Gustavo, força. Vou manter o força. Adorei o força. Eu lembro quando a Clara falou, né, de como vencer essa resistência, como fazer essa transição, eu lembrei muito dos cursos que eu fazia, né? Então, eu fazia o curso de processo unificado, saía do curso pilhado, falando, eu tenho a solução, eu vou enfiar essa solução em algum lugar. Aí eu saí do curso de Scrum, eu sei como resolver os problemas da organização, eu vou enfiar essa solução em algum lugar. Aí saí do curso de Kanban, mesma coisa. E aí, com o tempo, eu fui percebendo que não adiantava a receita perfeita para eu me frustrar eu chegar com uma solução pronta para uma empresa e falar, olha, a gente vai ter que chegar aqui, ó. Esse é o nosso destino. Isso é o que vai solucionar todos os problemas, né? Não funciona. Ninguém quer resolver um problema que não percebe, né? A gente tem que ter, como agente de mudança, eu acho que tem um caminho em que a gente percebe um problema, a gente faz a organização ou os principais interessados ou interessadas também perceberem esse problema, e a partir desse ponto é que alguma mudança pode acontecer.
se eu trago um paradigma completo, como o da autogestão, ou como qualquer outro, né? E tento encaixar esse paradigma inteiro de uma vez, falando que essa é a solução, né? Para não falar que eu nunca vi, eu vi uma vez, numa situação muito específica, em que o dono da empresa, que detinha todo o poder, estava completamente comprado com a autogestão, e ele segurou a onda, inclusive durante uma baita de uma crise financeira. Mas foi a única vez na minha vida inteira que eu vi isso acontecer. Então, acho que é a exceção que confirma a regra, né? Então, acho que o caminho para a transição, ele passa por essas etapas, né? O agente de mudança, ele tem essa capacidade de perceber uma tensão, um problema, alguma oportunidade de melhoria. Ele tem que usar as práticas, as técnicas que tem para mostrar para a organização que existe um problema ali, e não é convencer, é mostrar, de repente começar a colocar na cara de todo mundo ali uma métrica, um indicador, alguma coisa que vai começar a gerar incômodo. E aí, a partir desse incômodo, dá-se um passo em direção à mudança. E aí, um passo desse de cada vez, a organização vai se transformando. Obrigado a todos. Está a ser, e ainda vamos ter aqui mais um bocadinho de momento para fechar, mas está a ser um bom encontro. E acho que pode-se resumir um pouco também que vi no chat e foi nas partilhas, não é? Que a mudança ela tem que ocorrer em todas as dimensões, não é? Não é só no nosso agir no mundo, é também no nosso agir com o outro, com outra pessoa, mas também no nosso, com nós mesmos, não é? E só quando estas três mudanças ocorrem nestas três dimensões, de mim comigo mesmo, de mim com o outro e de mim com o mundo, é que realmente podemos chegar a um sítio maior, não é? E porventura, por vezes, isso não é cuidado, não é? Só tentamos cuidar a parte dos processos, como é que nós relacionamos, e não estamos a cuidar do indivíduo e das suas necessidades muito particulares, como é que ele pode crescer, não é? E os tempos, se calhar, pedem esse cuidado maior. Assim, para dar só uma palavra final a todos os palestrantes, e a convidar o Denis, que foi ele que ficou com essa tarefa de cativar os palestrantes para o nosso evento. Denis, por favor. Gente, agradecer a parte mais fácil de todas aqui e dá vontade de ficar aqui só mais 14 horas conversando com vocês sobre isso. Mas agradecer muito a generosidade do Grilo, da Jaque, da Datise, que aceitaram prontamente o convite, né? E que ficaram aí recebendo mensagens, tivemos trocas, né? Tivemos, coitado da Datise, procurou Datise com E no final algumas vezes, mas pô, a gente corrigiu o quanto antes. Mas, gente, muito obrigado mesmo pela gentileza, por estarem aqui com a gente. Vocês receberão aí em breve os brindes dos nossos patrocinadores aí por essa gentileza. E espero, né, ter já que o Grilo eu já conhecia da Datise, para mim foi uma grata surpresa, foi o presente que eu ganhei aqui do curso. E espero que a gente continue conectado aí pela vida, tá bom, gente? Muito obrigado, viu, pessoal? Obrigado, Denis. E vou pedir também ao colega Artur, só para falar uma pequena palavra dos apoios que tivemos para este evento. Olá, pessoal. Tudo bom? Boa noite, boa noite. Gostaria de agradecer a presença de todos e gostaria de agradecer principalmente aos nossos patronos que deram um presentinho, tá? Para todos os palestrantes e todos os participantes desse evento, tá? Gostaria de agradecer a TXM por ter presenteado os palestrantes, né? A TXM, ela traz um método exclusivo para desenvolver as ideias, né? E tornarem as ideias em negócios. E se você já tem um negócio, a ideia é ir além, tá? E também a Nester, tá? Que é uma plataforma de colaboração para trabalhos orientados a propósitos, né? Usando a autogestão e a inteligência artificial nessa labuta toda, tá? E, como o próprio Helder comentou, né? Ao longo da semana vocês vão receber no e-mail de vocês um presentinho, tá? Dado pelos nossos patrocinadores, tá? Valeu, pessoal.
Com você, Helder. Obrigado a todos, em especial à equipa, à turma, em que agradeço-me a mim mesmo também, ao Ténis, à Ana, que não falou, mas também participou muito na divulgação para que todos tivessem conhecimento e pudessem estar aqui conosco. Denis e Artur, já falei dos dois, e à Sanct também, pelo acompanhamento que nos fez nestes 3 meses e que se traduziu neste evento que estamos aqui a oferecer a todos. E se calhar fechava mesmo declamando a poesia que abri, não é? Também para deixar-nos inspirados para esta noite e para o futuro que aí tem, não é? Para o futuro do trabalho. Eu não quero ter poder, mas apenas liberdade, de falar aos do poder do que entenda ser verdade. Boa noite e obrigado a todos. Boa noite, pessoal. Boa noite, Obrigada. pessoal. Boa noite. Boa noite, Boa obrigada, noite, gente. Até a tchau. próxima. Boa noite, obrigada. Até. Pessoa escandalosa.